Tranquilo. Então, no momento passado, nosso último bloco, a gente estava falando sobre apelação, e aí nós falamos dos demais elementos, né? E agora nós vamos dar sequência, tá? Então, olha só. Vamos falar de agravo. Bem, eu criei um bizu para vocês. Queria que ficasse aqui mais fácil. Eu acho que quando a gente salvar e colocar, vai ficar mais fácil, né? Vai ficar disponibilizado para vocês por um tempo, se eu não falei a memória, são 24 horas. Mas olha só isso aqui. Vou arrumar aqui a câmera. Bem, agravo tem um bizu em particular para vocês, que é para vocês não terem muita dúvida. E assim, agravos são 3 tipos de agravo. Então vamos lá, eu tenho um agravo de instrumento, eu vou ter o agravo interno e o agravo para destrancar RESP e RE. Qual é a coisa mais peculiar de cada um deles? Quais são as particularidades de cada um deles? Agravo de instrumento. Via de regra, você vai lembrar das decisões interlocutórias. Tá? Então você tem a decisão interlocutória e a do artigo 356, que é a decisão parcial antecipada de mérito. Professor, mas o rol é taxativo das hipóteses? Bem, a discussão sobre a natureza do agravo de instrumento, recentemente, no STJ, ele vem com o grau que eu acho que às vezes precisa ser um pouco maturado, que é a questão do rol taxativo mitigado, que diz o seguinte, que em determinadas circunstâncias, para que se não tenha um prejuízo, ou primando ainda pela celeridade, é possível que se analise determinada decisão que não esteja no rol taxativo. Por exemplo, questão de competência. Porque se esperar para ir até o tribunal analisar sobre a competência, você pode ter um problema, porque isso faria com que perdesse toda a fase de conhecimento, porque daí não poderia ter a apreciação por juízo incompetente. Então, se não me falha a memória, exatamente foi o caso sobre isso, sobre uma estipulação de competência, e aí então o STJ entendeu sobre essa questão do rol taxativo mitigado, né, que seria essa natureza. Isso mais por uma questão prática, na prova do OAB isso não deve ser cobrado, até porque é uma questão muito controversa, recente, né, e acho que seria um excedente daquilo que se espera de um aluno. Do profissional da prática, não. Então você precisa entender isso como advogado. Mas no caso da própria prova da OAB, eu não acredito que seja tão pertinente nesse momento. E aí, sobre o outro bizu, o agravo interno vai caber da decisão de relator, para que a turma se manifeste, e o agravo para destrancar RESP e RE é o agravo que cabe quando do juiz de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário. Ele é direcionado para o presidente ou vice-presidente do tribunal, e aí então, quando ele impedir o processamento do recurso especial ou recurso extraordinário, cabe então o agravo para destrancar esses recursos para que eles sejam remetidos ao STJ ou STF, e lá então o julgador ele possa analisar se ali há admissibilidade, de fato elementos para admissibilidade ou não. Então esse é o bizu dos 3 agravos, porque daí dessa forma você vai ter bem em mente, são 3. Quais são eles? Instrumento, decisão interlocutória. Interno, decisão monocrática. Agravo em RESP e RE, eles vão ser para destrancar, para você permitir a análise do RESP e do REST, tá bom? Do recurso extraordinário. O prazo deles é de 15 dias. Existe ainda, ó, o bizu, esse aqui é para concurso, esse aqui é para pegar concurso mesmo, olha só. Eu sempre gosto de anotar por causa disso. Esse é o peguinha de concurso. Um agravo que a gente tem aqui, ó, próprio, um agravo específico na lei 12.016 de 2009. Você que está estudando para concurso, você sabe que a lei 12.016 de 2009, nós vamos falar sobre lei do mandado de segurança, que é um agravo contra a decisão monocrática do relator que, a deferimento da pessoa jurídica de direito público, o interessado ao MP, para evitar lesão grave ou a ordem, a segurança e a economia, suspende a eficácia liminar. Então, nesse caso, é um agravo muito específico. O objetivo aqui é concurso público. E aí, o prazo que a gente tem nesse caso, veja, lei de mandado de segurança, agravo específico, o prazo vai ser 5 dias. Os outros 3 agravos vão ser prazo de 15 dias. Tranquilo? Então, vamos aqui para as especificidades do agravo de instrumento. Professor, quanto que vai caber o agravo de instrumento? Olha aqui na nossa tela. O agravo de instrumento vai caber quando? Decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, tutelas de urgência. Então, professor, quais são as tutelas provisórias? Nós temos antecipada, cautelar e de evidência. Antecipada, satisfativa, antecipa os efeitos do mérito. Cautelar, proteger algo para que se tenha o resultado útil do processo ao fim. E, por fim, a de evidência, quando existem ali elementos que completam
o convencimento do juiz que exaurem essa ideia e que ele possa julgar naquela circunstância, tá bom? Então, inciso primeiro, das tutelas provisórias. Inciso segundo, de mérito. A gente falou. Eu nem precisa olhar para trás. Por quê? Porque o artigo 356, a gente sabe das decisões de mérito. Tranquilo? Vamos lá. Terceiro, rejeição de alegação de convenção de arbitragem. Cláusula de arbitragem, cláusula compromissória, compromisso arbitral. Belezinha? Quando a gente tem ali uma pactuação antecedente, onde qual vai ser a competência, e nós já elegemos a competência do tribunal arbitral. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Lembrando, galera, incidente de desconsideração. Vou até parar, essa matéria é ótima. Intervenção de terceiro não cai, despenca na prova do OAB. Vamos lá. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Quando apresentado na petição inicial, o juiz vai analisar naquele momento, beleza, show. Se for apreciado o incidente depois, ao longo do processo, vai ser necessária a instituição de um incidente, ou seja, vai de fato haver um procedimento incidental que vai suspender, vai pausar o procedimento comum, e aí esse incidental, que a gente vai ser de originário, o incidental vai fazer com que a parte contrária, ou seja, no incidente da desconsideração da personalidade jurídica, eu quero sair de uma empresa para atingir o seu sócio. Professor, pode ter o contrário da questão dos sócios para a empresa? Pode. É chamado de desconsideração inversa ou revertida. Tranquilo? E aí, no caso, pode ser o contrário. Então, nessa hipótese, eu saio da empresa para atingir o sócio ou do sócio para atingir a empresa. Se for na petição inicial, beleza, não é necessário a constituição de um incidente. Se for ao longo do processo, vai ter que ter um incidente, porque daí essas novas partes vão se manifestar sobre o incidente de consideração da personalidade jurídica. Beleza? Então, professor, aqui cabe agravo de instrumento? Cabe agravo de instrumento do incidente de desconsideração. Fera, essa é uma dica do momento. Show! Rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido da sua revogação. Galera, entenda, se foi concedido, não cabe recurso. Se não foi concedido ou se foi revisto, aí cabe recurso. Beleza? Fera, essa questão já caiu. Exibição ou posse de documentos ou coisa. Exclusão de litisconsorte. Exclusão de litisconsorte, excluir uma das pessoas que estavam compondo ali o litisconsórcio, cabe agravo. Rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão ou modificação ou revogação de efeito suspensivo ao embargo ou à execução. Esse aqui não cai muito não na prova da OAB, é mais questão de prática, né, sobre a questão do efeito suspensivo aos embargos. Então isso é importante para quando você estiver falando de prática. Na prova da OAB eu nunca vi caindo dessa forma não, tá? E aí, redistribuição de ônus da prova. Lembra, redistribuição de ônus da prova. Olha que massa, galera. Lembra, nós temos aquela premissa. Aquele que acusa tem o ônus de comprovar. Beleza, show, fera, do momento. Mas é possível que o juiz, analisando as circunstâncias de fato e vendo que há uma parte se tornará excessivamente oneroso, ele pode inverter o ônus da produção de prova. Então, nesse caso, é possível sim a interposição do agravo de instrumento. Beleza? Fera? Então, nós vimos aqui as possibilidades. Agora, vamos aqui à questão aos bizus. Bem, eu coloquei aqui exatamente o que a gente falou no começo, que é a necessidade de fazer o quê? Bem, ele vai ser protocolado no juízo ad quem, ou seja, diretamente para o tribunal. Se for físico, eu tenho que pegar todas as cópias das principais peças, incluindo procurações, eu tenho que colocar na minha própria petição de agravo, inclusive, os dados do advogado da parte contrária, colocando e-mail também, ok? Desde que se tenha, óbvio, né? Isso, Regis, exatamente. Então, nesse caso, eu tenho que, no agravo de instrumento, juízo ad quem é a interposição, vou comunicar o juízo a quo em 3 dias, sob pena de deserção, se o processo for físico. Se o processo for PJE, você não precisa juntar todas as cópias na segunda instância, no juízo ad quem. Belezinha? Tranquilo? Isso é uma disposição do próprio Código de Processo Civil. Ah, professor, mas eu vi um tribunal que se manifestou assim. Galera, eu também vi, não vou mentir, já aconteceu comigo uma vez, do desembargador falar que é ônus da parte juntar as cópias que ele entenda ser importantes e não ao desembargador de analisar lá na instância a quo. Não tem problema.
não tem problema. O que você faz? Você vai lá e junta, né? Até porque ele vai julgar a sua demanda, então você não vai querer se indispor com ele. Mas o que o nosso Código de Processo Civil diz é que não seria necessário. Então, na sua provinha da OAB, você vai falar que não seria necessário quando for PJE. Tranquilo? Fera. Lembrando, quando a gente fala dessa questão dos 3 dias, é justamente para dar ciência para o juiz do ACOL, para que, se for o caso, ele possa voltar atrás. Então, ele pode voltar atrás, sim, justamente por causa de qual efeito? Efeito regressivo. Professor, ele tem efeito suspensivo? Não, não tem efeito suspensivo, mas pode ser o seguinte, pode ser concedido o efeito suspensivo. Então, cabe à parte demonstrar o porquê da necessidade de ter ali naquele momento, o efeito suspensivo. Tranquilo? Então, isso daí é importantíssimo, tá? Bem, beleza. Embargo de declaração. O que vai ter de embargo de declaração aqui? Galera, vamos lá. É um recurso muito tranquilo, porque ele tem como objeto, basicamente, essas 4 possibilidades que eu falei para vocês. Então, de acordo com o artigo 1022, tá assim, caberá embargo de declaração das decisões que tiverem pautado sobre contradição, houver contradição, por exemplo, tem toda a fundamentação no sentido de que vai absolver, e aí, no caso, no final, condena. Então, nesse caso, existe uma contradição entre a motivação, né, e a parte dispositiva. Deixa eu só ver aqui um dos comentários. Regis, o problema é que a gente está falando de live, né? Então, eu não sei a extensão se vai atingir todo mundo, né? Todo o Brasil, no caso. E mais vai ficar salvo, então eu não posso me ater somente à portaria do TJDFT. Em que pese eu achar que é válido você juntar, é uma disposição do próprio código, né? Então, na prova da OAB, a prova da OAB é voltada para o Brasil inteiro. Então, é por isso que é importante que a gente não tenha só essa questão das especificidades do local, tá bom? De fato, é uma portaria no TJDFT, assim como já teve sobre a necessidade de colocar o nome dos pais na petição inicial, e aí, então, é complicado da gente colocar portarias específicas para quem está estudando para a OAB, tá? Na prática, eu sempre recomendo que junte, até porque você facilita para o seu julgador analisar a questão das provas, no caso do agravo de instrumento, né? Mas realmente não cai na prova da OAB, então é importante, eu só vou tirar essa disposição para não ter dúvida, mas a gente não pode ficar se atendo às especificidades de cada tribunal, tá bom? Porque prova da OAB, obviamente, é para todo o Brasil. Então, voltando aos embargos. O prazo, 5 dias. A ideia dos embargos de declaração são para aquelas 4 hipóteses. Primeiro, a contradição, como eu já tinha explicado, contradição entre a motivação e a parte dispositiva. Então imagina que absurdo isso, não faz sentido, então é contraditório aquilo. Por exemplo, você pega assim, o cara tá lá fundamentando que vai deferir o seu pedido de alimentos, e depois ele por fim defere. Então há uma contradição. Omissão, quando ele deixa de apreciar algum dos elementos daqueles que foram suscitados. Então, lembra que se a gente estiver falando de sentença, a sentença que deixa de analisar algum pedido, ela é chamada de sentença citra ou infrapetita. Sintra petita ou infrapetita, belezinha? Então, isso daí enseja o manejo da oposição ao verbo oposição de embargos de declaração. Nós temos ainda a obscuridade, quando não apresenta clareza sobre aqueles argumentos que foram expedidos. E, por fim, erro material, quando você está discutindo banana e o juiz vai lá e julga laranjas. Beleza? É interessante, ia ser muito bacana se algum juiz, inclusive, se conscientizasse sobre isso, que existe uma disposição no CPC que diz quando da verificação de erro material, o juiz ele pode fazer uma correção de ofício sem a necessidade de oposição de embargos de declaração. Então é muito interessante isso, porque o juiz, ele, depois de proferir a sentença, a sua manifestação, ela com certeza é mitigada, ele não pode simplesmente voltar atrás, mas existe essa possibilidade sim no CPC, o CPC trouxe essa disposição e infelizmente na prática alguns juízes ainda não verificaram essa aplicação de uma forma mais corriqueira, então por vezes eles dizem que o manejo deveria ser por meio de embargo de declaração, mas não tem problema, né? Só falando isso porque na OAB, que eu sei que você que está estudando e é do momento isso,
você sabe que tem que colocar, tá bom? Professor, e aonde eu oponho os embargos de declaração? Bizu fácil do momento. Galera, os embargos de declaração devem ser opostos no juízo que proferiu a decisão. Então, se tu vai opor embargo de declaração no juízo a qual, fala Galdino, se você vai opor embargo de declaração no juízo a qual, de uma decisão a qual, obviamente vai ser para aquele próprio juiz. Então vamos lá, o juiz sentenciou, você for opor embargo de declaração, quem vai analisar? O próprio juiz sentenciante. Foi no tribunal, eu fui lá e opus embargo de declaração sobre um acórdão. Então a turma vai se manifestar sobre a decisão monocrática, o relator. Então quem proferiu vai ter que analisar, tranquilo? Beleza? Oposição de embargos vai estar para o juízo que decidiu. Show! Beleza? Fera? Tranquilo. Vamos lá. Boa, Marcos. Tranquilo. Se tiver alguma dúvida aí, vocês podem colocar também, tá? Efeitos. Aqui é interessante. Se você estudou no Código de 73, com certeza alguns aí estudaram, o professor Keno, eu e mais alguns outros que são um pouquinho mais velhos. Não muito, claro, nós somos jovens. Mas nós tínhamos antigamente a ideia do efeito suspensivo, de suspender a exigibilidade. Bem, os embargos, nós temos que eles podem atualmente ter efeito suspensivo, de suspender a exigibilidade daquela decisão. Mas o que ele continua mantendo, que é muito importante, é o chamado efeito interruptivo. Que quer dizer o quê? Depois de oposto os embargos de declaração, não é para rir não, viu? Ó, depois de oposto os embargos de declaração, digamos que eu estou no meu prazo para recorrer da apelação, são 15 dias, tá bom? Vou recorrer por meio da apelação na sentença, desculpa. Então são 15 dias. No 4º dia útil, eu fui lá e opus embargos de declaração. Então no 4º dia eu opus, eu coloquei dentro do prazo. O efeito interruptivo vai dizer o seguinte: após a análise dos meus embargos de declaração, volta a ter o prazo de 15 dias. Então interrompeu, zerou a contagem e volta agora do zero os 15 dias. Não obstante a isso, nós temos agora que tomar cuidado com algumas coisas. Professor, eu opus os meus embargos no 6º dia. Vai ter efeito interruptivo? Resposta: jamais. Se ele for extemporâneo, fora do prazo, os embargos de declaração não irão atrair o efeito interruptivo. Isso já caiu tanto na prova da OAB, mas eu vejo muito na prática. Eu já vi erros grosseiríssimos na tentativa da interrupção do prazo por embargos opostos de maneira intempestiva. Não vai atrair o efeito interruptivo, beleza? Fiquem atentos a isso, tranquilo? Agora vamos falar de outra coisa massa também. Aí provavelmente alguns professores mais antigos vão lembrar. Vou sempre tomar como base aqui eu e o Kenio, que talvez somos os mais antigos da galera. Seguinte. Se eu tenho ali uma sentença que foi julgada parcialmente procedente. Então, alguém ganhou, mas não ganhou tudo. E alguém perdeu, mas não perdeu tudo. As duas partes têm interesse em recorrer. Não é pra rir da gente não, gente, pelo amor de Deus. Não é porque a gente estudou com o Código 73 que a gente é de 73, não. Tá bom? Somos de boas. Jovens. Jovencitos. Então, pensa aqui comigo o seguinte. Tenho duas possibilidades aqui. Tanto para o autor quanto para o réu de recorrer. Tá bom? Foram opostos embargos de declaração no 5º dia útil pelo autor. Só que o requerido foi lá e interpôs a apelação no 3º dia útil. E agora, professor? Como é que funciona? A galera rindo aí. Como é que funciona, galera? Porque eu tenho aqui uns embargos e eu tenho um recurso de apelação. E agora? Vamos lá, vamos ter algumas consequências. A primeira delas é o seguinte. O embargo de declaração, ele vai ter que ser analisado primeiro. Vai passar para o tribunal. Então, nesse caso, primeira coisa, o juiz vai ter que analisar os embargos. Analisou os embargos. Quer dizer, aquela petição de apelação, ela perdeu o seu efeito? O que acontece? Gente, se o embargo atrair algum efeito modificativo, a parte contrária vai ser intimada para aditar a sua apelação. Tranquilo? Então, se os embargos modificaram a sentença, aí a parte contrária vai ser intimada para ela se manifestar naquele sentido. Professor,
Não modificou. A parte pode apresentar nova apelação? Não, não pode apresentar nova apelação em razão da preclusão consumativa. Ou seja, analisou-se, foi recorrido. Aí, em que pese haver os embargos de declaração, eu não posso permitir que depois eu apresente uma nova apelação sem qualquer justificativa. Agora, professor, e a parte que tinha oposto os embargos de declaração? Agora ela pode apresentar um recurso de apelação dela também? Pode. Qual que é o prazo? 15 dias. Fala, galerinha, eu tô vendo aí vocês aí acenando. Show. Vários likes. Isso aí. Massa. Então, nesse caso, a parte contrária que tinha oposto os embargos também vai poder interpor a apelação 15 dias tranquilo, em razão do efeito interruptivo. Beleza? Agora, professor, e os embargos infringentes? Eles sumiram? Eles não existem mais? Galerinha, vamos lá. Os embargos infringentes, de fato, não existem mais. Mas nós temos embargos de declaração com efeitos infringentes. E como funciona isso, professor? Funciona da seguinte forma. Eu opus meus embargos, falando, excelência, olha só, existe uma contradição, porque tu estava motivando de uma forma e sentenciou de outra. Então, a motivação é diversa da parte dispositiva, não faz sentido isso. E aí o juiz verifica assim, se eu mudar isso aqui, de fato vai ter um efeito modificativo. Então, em razão do princípio do contraditório, em razão da vedação da decisão surpresa, ó os princípios lá do artigo 1º ao artigo 10º do Código de Processo Civil, para quem não leu, nunca leu, vai lá, hoje a missão é essa, vamos aproveitar a quarentena para estudar. Processo Civil, fica fera. Tu vai ver que o nosso CPC diz que quando houver efeito modificativo, tem que conceder prazo de 5 dias para que a parte embargada se manifeste. Justamente para conceder a possibilidade dela se manifestar. E olha aqui no nosso telão, é o que está prevendo o artigo 1023. Tem aqui os seus elementos. Parágrafo 2º vai intimar para querente se manifestar no prazo de 5 dias sobre embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique modificação da decisão embargada. Caso o acolhimento implique modificação, o embargado que já tiver, olha só, que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões no prazo de 15 dias e no limite da modificação. Beleza? E se uma parte de litisconsórcio perde o prazo de apelação? Vamos lá, Portela, mas em que sentido? Digamos que eu tenho três partes no litisconsórcio passivo para recorrer. Dá aí um exemplo aí pra gente poder tirar essa dúvida. Tu tá falando se uma delas interpôs a apelação e as outras não? Se uma delas interpôs, tô tentar adivinhar a dúvida. Se uma delas interpôs e as outras não, os efeitos que aquela apelação conseguir vai atingir a todos os demais em razão do efeito extensivo. Eu não sei se essa era a dúvida, mas se não for, qualquer coisa você pode colocar aí que eu tô de olho e tô interagindo com vocês, tá bom? Mais um ponto importante. Esse é do momento. Galera, lembra que eu falei do efeito evolutivo? Pronto. Os embargos de declaração, eles vão ter um efeito muito importante. Show, imaginei. Tem um efeito muito importante que é chamado de pré-questionamento. Diabo é isso? Vamos lá. Quando nós estivermos falando de tribunais superiores, STJ, STF, TST, STM, tem que ter em mente que esses recursos são um pouco mais chatos, eles são mais complexos, de fato eles são mais ricos nas suas hipóteses, e aí por isso a gente precisa de mais cuidados. Um deles é a questão da matéria ser pré-questionada, que quer dizer o quê? O tribunal ele tem que se manifestar, ou ele deve se manifestar, ou ele deveria se manifestar sobre a ofensa à lei federal, que de acordo com o seu recurso especial, a eventual conflito constitucional, uma ofensa à Constituição. Então, nesses casos, seja bem-vindo, nesses casos, a gente tem que pré-questionar a matéria. Pré-questionar é fazer com que o tribunal se manifeste sobre aquilo. Eu sempre ensino que em apelação é importante que você coloque, isso é questão prática, coloque os artigos que foram ofendidos, né? Então, daqui a pouco eu respondo a sua pergunta. Então, que você coloque os artigos que foram ofendidos, justamente para que o tribunal se manifeste sobre aquilo. Por quê? Porque quando você for recorrer para o STJ ou STF, ele só vai pegar
acordam eventual embargos e o recurso. Então só vai subir isso. A súmula 5 e súmula 7 diz que o STF e o STJ nem pode analisar questões de fato ou de prova. Então vai subir somente isso. Tá bom? Então, os embargos de declaração, eles também podem atrair para si a ideia do pré-questionamento, que é você tentar buscar fazer com que o tribunal se manifeste sobre aquela ofensa pontual a dispositivo da Constituição ou dispositivo de lei federal, beleza? E aí, professor, mas aí o tribunal pegou e não se manifestou. Ele foi lá e se quedou silente. Não tem problema. Porque o que se tem entendido é que quando os embargos opostos atraem essa ideia do pré-questionamento, por suposto que seria possível analisar ali o bojo daqueles embargos para fins de pré-questionamento, ou seja, para que se pudesse analisar aquilo ali para o intuito de análise no STF e no STJ. Caramba, professor, essa é mais complexa. Tudo bem. Numa próxima aula a gente vai falar só sobre recursos especiais e recursos extraordinários. E aí eu vou explicar direitinho para vocês sobre isso, beleza? Sobre a dúvida do Dr. Portela, vamos lá. A parte que precluiu perde a oportunidade futura no processo de se manifestar? Excelente pergunta, eu já vou engatar com revelia. Show! Vamos lá. Galerinha, não é porque você perdeu a oportunidade de se manifestar naquele momento que se queda totalmente a sua possibilidade de manifestação no futuro. Só que nós temos que analisar a questão de quem pode, como pode se manifestar. Beleza? Isso é importante. Então, por que eu quero falar da revelia? O que é a revelia, professor? A parte deixou de apresentar a sua defesa, sua manifestação de defesa, que é a nossa contestação. Lembra da nossa reta processual? Para quem não estava aqui, nós falamos, ó, petição inicial, audiência de conciliação, contestação, réplica, provas, audiência de instrução e julgamentos, sentença, recurso cabível, apelação. Aqui nós vemos exemplo. Tinha P1, P2, P3, 3 pedidos. Um deles foi julgado antecipadamente, artigo 356 do CPC. Recurso cabível, agravo de instrumento. Para qual instância? Segunda instância. Show. Beleza. Então, no caso aqui da nossa reta, o camarada deixou de apresentar contestação. Então, incide os efeitos da revelia, ele se tornou revel. Vamos lá, ele é revel, porque ele não apresentou a sua contestação, desde que devidamente citado, porque senão nós vamos ter a questão da citação ficta e a Defensoria Pública vai ter que se manifestar. E aí, sobre a revelia. Quer dizer que o cara perdeu de pronto, acabou o processo, matou o processo? Não. A revelia não vai ensejar esses efeitos de pronto. Vejam bem. O que vai acontecer? A revelia vai fazer que sim, de fato, o juiz possa, analisando as demais circunstâncias, fazer o julgamento antecipado da lide. Mas ele precisa estar convencido. Se eventualmente ele não está convencido, ele vai dar sequência com a fase de provas e eventual necessidade de produção de audiência, se for o caso. Beleza? E aí, então, a pergunta do Portela foi, professor, e nesse caso também do réu revel, eu já vou ampliar a sua pergunta, tá, Portela? Pedi licença poética para a gente ampliar. Ele pode se manifestar depois? Então, nesse caso da revelia, ele pode se manifestar sim, mas ele vai pegar o processo no estágio como estiver. Então, ele não vai poder voltar no tempo. Então, ele perdeu a oportunidade de se manifestar na contestação e é a partir de agora para frente que ele pode se manifestar. Inclusive, ele pode recorrer. Belezinha? Show? Galera, não acabou ainda sobre a parte dos embargos. Porque, olha só, um recurso pequenininho é o que eu mais estou falando, né? Olha só aqui no nosso quadro esse bizu interessantíssimo e que costuma muito cair em prova, porque são especificidades do recurso. Vamos lá. Embargos protelatórios, só para enrolar. Por qual a ideia dos embargos protelatórios, galera? É justamente para ganhar tempo, para você enrolar. Pode fazer isso, professor? Claro que não, super errado, galera. Não façam isso, porque os embargos protelatórios, eles vão contra a questão da boa-fé e da lealdade processual. E se eventualmente você quiser fazer isso, aí obviamente que o nosso Código de Processo Civil falou, espertito, você, espertão, quer parar o processo? Quer travar ele justamente por causa do efeito interruptivo? Deixa comigo. Se os julgados, se o embargo for notadamente protelatório, só na intenção de enrolar, nós temos da primeira oposição uma multinha. Multinha de até 2% do valor da causa. E aí você opôs os embargos, para enrolar mesmo. Tu quer ganhar tempo, quer enrolar o processo e ganhar tempo. Vamos lá. Se você fez isso na segunda oposição, olha eu errando o verbo, na segunda oposição, você vai ter uma multinha suave de
até 10% do valor da causa. Professor, mas o camarada quer fazer embargos dos embargos para ganhar tempo mesmo, enrolar mesmo. Aí então nós temos aqui que se for na terceira hipótese, nós vamos ter a sua inadmissibilidade imediata. Então ele não vai ser admitido. Tranquilo? O que mais? Importante. Quando eu tiver reiteração e for meramente protelatório, essa multa ela vai ser elevada até 10%. A interposição de qualquer recurso, olha esse bizu, qualquer recurso, ou seja, tu foi lá e enrolou e agora ele vai apelar. Qualquer recurso posterior a isso fica condicionado a quê? Fica condicionado ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade de justiça, que recolherão ao final. Não serão admitidos novos embargos depois dos dois. Vamos lá, outra coisa interessante, gratuidade de justiça. Professor, o cara que é beneficiário da gratuidade de justiça, quer dizer que ele não vai ser condenado em multa? Quer dizer que ele não vai ser condenado a nada? Veja bem, galerinha, aí tem uma coisa importante pra gente destacar. Deixa eu só levantar aqui, saiu. Quando eu estiver falando de nas hipóteses do beneficiário da gratuidade de justiça, entenda. Ele é condenado sim às custas e a honorários comerciais. O que acontece é que fica suspensa a exigibilidade disso. E pelo prazo de 5 anos, se ele não tiver mudança na condição de fato dele, então aí não pode mais ser cobrado. Então quer dizer o seguinte, se eventualmente o camarada lá é beneficiário da gratuidade de justiça, os honorários foram do momento, show, o que você como advogado tem que fazer? Ficar atento. Porque pode acontecer da condição desse camaradinha mudar. Se você conseguir comprovar isso no processo dentro desses 5 anos, você pode conseguir a sua execução tranquilo contra ele. Belezinha? Galera, então nós encerramos aqui a nossa live de hoje. Beleza? Próxima aula a gente fala de outras coisas. E aí então nós vamos fazer o sorteio do nosso livro, tá? Que a gente tinha prometido na live para aqueles que estão assistindo a nossa live, beleza? Então eu vou pedir o apoio, tá bom? Eu vou pedir um apoio para quem tiver do nosso grupo do Passeio na OAB, dos nossos representantes de turma. Eu vou pedir para que a nossa representante de turma faça o sorteio e coloque aí nos comentários o sorteio, tá bom? Porque se eu fizer aqui, ele vai sair da nossa live. Beleza? Fiquem aí porque a gente vai sortear agora, tá bom? Então, esse livro aqui é um livro bacana, tem muitas coisas legais. Inclusive, eu escrevi um dos artigos que estão aqui. E aqui eu falo sobre poligamia e liberdade religiosa, que é um tema bacana. Então, tá aqui, tá? Vamos lá, vou pedir então para algum daqueles que estão me acompanhando. Vamos lá, equipe, vou pedir para colocar... Vou colocar então para pedir um sorteio. Vamos lá. Vamos fazer o sorteio aí. Tô esperando. Vamos lá, Raquel, Rafaela. Eu não sei fazer essa requisição. Eu tô aprendendo agora a mexer com isso, gente. Eu tô no comecinho. Agora tá todo mundo entrando. Então vamos lá, o primeiro sorteado vai ser a Dalila Rodrigues. Dalila Rodrigues, se tiver aí, se manifesta agora. Sob pena de preclusão, perdeu a oportunidade. Mentira, Regis, a Maíra tá desde o começo, ela foi a primeira a entrar. Dalila Rodrigues foi a sorteada e tá aqui. Só que, vou fazer o seguinte, eu tenho outro, vou sortear 2. Tranquilo? Então, Raquel... Zera tudo e vamos para um novo sorteio. Zera tudo, porque normalmente quando a gente sai 3. Não, relaxa, vai ter mais um. Eu tenho outro aqui, tá bom? Então, vamos lá. Cumpriu todos os requisitos, bacana, isso é interessante. Cumpriu todos os requisitos. Vamos lá, Raquel, zera todos e aí, porque quando vem, né, ele vem escalonado, né? Flávio, a gente tá de olho nisso aí. Então, eu vou sortear hoje outro para vocês, tá bom? Vamos lá, Raquel, faz o sorteio, mas aquele sorteio novo, aquele que vem tudo de novo, porque normalmente quando vem esses sorteios... Não, esse é daquele antigo, não?
Esse é do antigo, Raquel. Da sequência que vem todos. Que eu vi aqui a sua mensagem no WhatsApp dos últimos 3. O Éder tá aí? O sorteio tá sendo naquele sorteador online. E aí a representante, ela me manda uma mensagem no WhatsApp, aí eu consigo enxergar aqui em cima quais são os números, né? Aí vem assim, 1, 2 e 3. Porque daí se um deles tiver faltado, aí a gente vai pro segundo, terceiro. Por isso que a gente faz em 3. Tá bom? Aí eu pedi pra zerar todo, porque aquele primeiro já foi. Vamos lá. Tô esperando. Enquanto isso... E aqui tem muitos artigos legais, sabe? Inclusive, o desembargador Arnoldo Camanho, ele é um dos integrantes desse livro, né? Eu acho muito bacana. A gente fala sobre tudo. Aqui tem um pouco de tudo, sabe? Inclusive, o professor Arnoldo Camanho, ele fala sobre razoável duração do processo. Então é legal, porque é um desembargador falando exatamente sobre duração do processo, né? Então a gente tem questão de liberdade de expressão e direito de imagem nas redes sociais, liberdade sindical, direito de propriedade, uso de células-tronco, meios alternativos de resolução de conflitos, liberdade religiosa e a poligamia, esse é o meu. Lorena Duarte, tá aí? Vi aqui. Lorena Duarte. Então, Lorena, você foi a nossa segunda sorteada. É isso. Parabéns. Lorena, você ganhou o nosso livro. Só vamos conferir. Raquel, confere se todos os elementos estão preenchidos. Mas, Lorena, meus parabéns. É isso aí. Fico muito feliz. Raquel, só esperando aqui você... Fica tranquila. Aí é só entrar em contato pelo direct, que a gente vai ter a questão da entrega do livro. E eu vou escrever uma dedicatóriazinha para vocês, né? Tudo certinho. Então, nós temos nossos 2 ganhadores, né? O livro ele vai trazer vários aspectos interessantes. Em outro momento, talvez a gente possa conversar. Tranquilo? Então, nós realizamos esse sorteio dos livros. Vamos ver se a gente consegue manter assim. Então, Lorena e Dalila, vocês foram as nossas sorteadas. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula. Foi um prazer estar essa manhã aqui com vocês. Belezinha? Agradeço e até a próxima. Manda direct quem ganhou aí pra gente ver só a questão da entrega, tá bom? Então, um abraço, meus queridos. Muito obrigado por estar aqui com todos. O Dr. Portela, o Osvani, a professora Raquel, a Raquelzinha também, a nossa aluna. Então, todos vocês foram imprescindíveis para que isso desse certo. Flavinho, que chegou depois aí. Ellen, muito obrigado. E se eu esqueci de mais alguém, meus perdões. Um abraço, Jéssica, Natanzinho. Usa álcool em gel, não saiu de casa, aproveite para estudar, viu? Um abraço, galera. Fiquem com Deus, Regis, Maíra e demais. Até logo, até a próxima.